Bom, meus amigos, minhas amigas, o que a gente já viu de medidas imbecis tomadas durante essa pandemia, não dá nem para enumerar, mas uma que eu lembro bem foi do tal do rodízio para o ímpar. Foi uma imbecilidade tão grande que durou pouco e custou o emprego do secretário, pelo menos na Secretaria de Transporte Municipal, e aí botaram o cara em um cargo qualquer que deve estar hoje até pendurado na prefeitura. Acho que está. Ideias idiotas e imbecis. Não é? Bom, até agora, o prefeito que havia proposto, com a ajuda aí, dos empresários e do próprio presidente da Câmara, uma redução de 12%, segundo o Valdevan 90%, tinha assinado um documento que houve proposição numa reunião aí com o comando municipal, o Milton Leite representando aí empresas de ônibus e empresas de ônibus, que haveria uma redução de 12%. Inclusive, quando eu entrevistei o Milton Leite, ele me disse que, na realidade, o Valdevan 90, que estava lá dizendo que arrumaria 2.000 motoristas, que o Milton Leite disse que não dava para contratar em um dia, que tinham que ser motoristas treinados, o Valdevan entrou e falou, não, eu tenho 1.000, se ele quiser eu dou 2.000. E houve uma reunião com o consenso do Milton Leite, que arrumou essa reunião com os empresários para que a frota rodasse. Tá? E ontem o Valdevan 90 anunciou isso no Brasil Gente, iria anunciar junto com o Milton Leite, mas sei lá por que caiu a linha do Milton Leite, eu não achei mais o cara e também não vou ficar procurando o cara, porque eu não sou empregado dele. Eu abri o microfone para ele falar, se ele não quis falar, problema dele. Mas eu o parabenizei porque ele ajudou a resolver uma situação. Mas o papel que o Valdevan 90 assinou, segundo o Valdevan 90, foi porque os caras disseram que não tinham outra alternativa. E ele assinou. E quando precisou arrumar os motoristas, ele arrumou. Né? E botou lá para que a situação fosse resolvida. Bom, o Milton Leite teve participação positiva nisso? Teve. Mas na hora de falar, deu no pé, caiu a linha, depois nunca mais foi localizado, não atende os recados do Garrafa, o assessor diz que ele tem uma agenda completa, mas na hora que ele me ligou para querer falar, eu dei o espaço democrático para ele falar. Na hora que ele precisou falar, eu dei o espaço para ele falar. E, aliás, disse que o contrato das empresas de ônibus com a Prefeitura Municipal é por quilômetro rodado e não é por passageiro. Até agora eu não tive essa confirmação, queria ver esse contrato, só para saber. Porque a informação que eu ainda tenho é que as empresas recebem por passageiro e não por quilômetro rodado. Se eu estiver enganado, ele ou quem foi interessado mostra o contrato. E agora a prefeitura vem com esse rodízio imbecil para não rodar carro de noite. Porque até agora não fez nada para aliviar, na realidade, o transporte coletivo durante o dia. Quantos já foram contaminados com a redução dessa frota de ônibus, que, segundo foi dito ontem, há um acordo agora entre empresas, a quem eu parabenizei, entre o Milton Leite, a quem eu parabenizei, e ao 90, o Valdevan 90, a quem eu parabenizei, foi o único que quis falar. Porque o Milton Leite deu no pé, derrubou a linha e não atende mais o telefone. Não é? E eu estou me lixando para ele atender o telefone também, mesmo porque o dia que ele quis falar, eu dei o espaço para ele falar. Se ele quiser falar, ele fala. Se ele não quiser falar, ele que fique na dele, eu fico na minha aqui. Entendeu? Agora eu não entendo porque ele defende tanto as empresas do jeito que ele defende. Ele não defende o prefeito e a prefeitura, defende a empresa, toda hora. Tá? Então é o seguinte, mas dei os parabéns porque parece ter resolvido. A pergunta que eu faço ao Garrafa é se dá a impressão que a prefeitura botou os 100% de ônibus funcionando a partir de hoje. Se não colocou, não tem moral
para ficar fazendo esse rodízio imbecil que é para não promover balada ou coisa parecida, mas que na realidade eu vou contar uma coisa para você. O que adianta isso? Como disse a Thaís, se sábado e domingo não funciona, que é onde o pau come também, de madrugada. E aí o cara que tem o seu rodízio, vamos dizer assim, perdoado durante o dia, vai trabalhar de carro. Se ele sai depois das 8, ferrou-se. O cara que tem que sair de casa às 3 horas da manhã para ir trabalhar, ferrou-se. E daí por diante. Não é? Quer dizer, é mais uma medida idiota, no meu ponto de vista, tomada pela Prefeitura de São Paulo. A outra medida que deu pau é que o Bruno Covas imitou o Dória e antecipou o feriado do ano 3000 para o final de abril. Botou um monte de feriado do ano 3000, 3020, 3050, quando a gente tiver talvez lá em Marte, antecipou os feriados para cá, para abril, não é? E o Dória chiou. Tem a fala do Dória aí, Ricardo? Bom dia. Bom dia, da Datena. Ricardo. A fala do Dória já está aí? Está na minha Dória, mão aqui. Pela primeira vez, meteu o pau no Bruno Covas. Deixa eu ouvir. Obrigado, Bruno. Nós alertamos ontem a Prefeitura de São Paulo de que uma medida como essa deveria ser discutida previamente com o governo do Estado de São Paulo e com os prefeitos da região metropolitana e também do litoral, e não anunciado sem esse tipo de entendimento, porque gera, evidentemente, dúvidas e preocupações em prefeitos, sobretudo do litoral de São Paulo, litoral norte, Baixada Santista e litoral sul, em relação ao volume de pessoas que poderiam se dirigir a estas cidades diante de um feriado prolongado. Infelizmente, a decisão do prefeito foi anunciar sem esse entendimento prévio, o que criou esse mal-estar com prefeitos, e nós recebemos várias manifestações de prefeitos e prefeitas do litoral e também aqui da região metropolitana. As prefeituras têm autonomia para as suas decisões, e nós reconhecemos isso, mas há certas decisões que o bom senso recomenda que elas sejam compartilhadas previamente com o governo, dado ao fato de que a decisão de uma cidade muitas vezes implica em impacto na cidade vizinha ou nas cidades vizinhas. Faltou aí um pouco de bom senso da Prefeitura de São Paulo em fazer esse compartilhamento prévio para evitar exatamente o mal-estar que acabou provocando. Nós vamos tentar reduzir isso ao mínimo possível e atender às demandas dos prefeitos. Eu não concordo em gênero, número e grau com esse negócio de antecipar feriado. Isso é uma bobagem. Isso incentiva mesmo o cara ir para a praia, mesmo com a praia fechada, incentiva mesmo a circulação de pessoas, incentiva o churrasquinho que o doutor Menezes, do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, falou ontem aqui, que é tão perigoso quanto uma aglomeração, ou quase, não é? Que é um risco que você acha que não está correndo, mas vai ter feriado aí, vamos fazer um churrasquinho lá em casa, vou visitar minha mãe, vou visitar meu pai que está com 90 anos e tal. Essa história de feriado, quem criou essa história de antecipar feriado? Foi Jesus Cristo ou foi o Dória? Foi Dória. Foi o Dória quem criou esse negócio de feriado antecipado. Ele disse que o prefeito não tem bom senso. Bom, eu contesto também a medida de antecipar feriado, como eu contestei quando o Dória antecipou feriado. Daqui a pouco o Natal é amanhã. Ô Agostinho, feliz ano novo, hein? Feliz ano novo para você, que hoje é passagem de ano e tal. Feliz ano novo. Agora, o que não é de bom senso também é o governador atacar um aliado natural e publicamente. Que ele acha isso, ele pode achar. Mas ele devia chegar para o Bruno e falar isso intramuros, porque o Bruno sempre defendeu o Dória, sempre se colocou ao lado do Dória publicamente, mas nunca foi cordeirinho do Dória. Agora, ficou mal para o governador em relação ao próprio partido dele, e já não está querendo lançá-lo a candidato a presidente da República, ele atacar um aliado direto e histórico pela ligação dele com o Mário Covas dentro do partido. Isso não ficou legal. Isso não pega bem. Já tem aquela imagem que traiu o Alckmin, não sei o que lá, e agora vem publicamente e critica o
o Bruno Covas, chamando o Bruno Covas de um cara que não tem bom senso. Não é? Isso é um ataque direto e lamentável de quem foi aliado até agora. Pode ter as suas diferenças intramuros, mas nunca levou isso a público. Não que o Dória não tenha razão na antecipação do feriado, mas ele fez isso. Ele mesmo que deu a ideia. É a mesma coisa que o cara inventar a luz, o Thomas Edison, inventar a luz, e depois falar assim, apaga a luz aí, como fizeram, aliás, na Estação da Luz, numa das tentativas de reduzir a aglomeração no transporte coletivo. Como é que nós vamos fazer para reduzir no horário de pico a aglomeração no transporte coletivo? A Estação da Luz. Então apaga a luz. E a estação sem luz ficou durante alguns minutos sem aglomeração, com o trem parado. As pessoas deviam estar aglomeradas ali em outro lado. Ou pelo menos não deu para ver. Não é? Então, os caras estão se perdendo nessas medidas tolas que estão tomando e também na forma de expressão. O Bruno Covas não deve ter gostado nem um pouco disso aí, tá? Não adianta procurar o Bruno, porque eu conheço o Bruno, porque o Bruno não vai querer responder ao Dória publicamente. A não ser que ele faça isso de uma maneira específica, numa entrevista coletiva, mas ele não vai, não adianta eu tentar ligar para o Bruno, que ele não vai dar uma entrevista aqui rebatendo o governador Dória. E como ele é um cara leal, mesmo Dória faltando com essa lealdade ao dizer que o prefeito de São Paulo não tem bom senso, tá? O Dória tem tomado medidas que ele não consulta prefeito nenhum. Por que ele está dizendo que o Bruno, olha, devia ter consultado o governo e os prefeitos e tal? Ele toma medida por decreto sem consultar um monte de prefeito, que é contrário ao monte de medidas que ele toma. Eu achei esse ataque ao Bruno uma barbaridade, principalmente agora, quando o Dória está precisando de aliado para conseguir a vaga para tentar se eleger presidente da República. Não é? Parece que ele desistiu disso e pode ser até governador, mas eu não acredito. O cara, quando fala que não quer, porque quer. Eu acho que ele ainda mantém a obsessão de ser candidato a presidente da República, que é um direito que lhe cabe. Que não lhe cabe é o direito de ficar metendo pau em aliado que sempre foi leal a ele. Eu não estou defendendo o Bruno, eu acho que a medida que ele tomou também não é correta, mas não é correta a forma de expressão do governador em relação ao Bruno Covas. É isso que eu penso. Mas o que eu penso também não interessa quase nada, velho, porque tudo que eu falo os caras fazem ao contrário e no fim é só no nosso, é só no de vocês que estão ouvindo a gente aqui nesse momento. A dura realidade é que São Paulo continua chegando próximo de recorde de número de mortos e internados. Ontem teve um alerta do governo para não sair de casa, que não vai ter hospital. O alerta chegou, acho que 11 horas da noite. Nunca vi isso. Um alerta, parecia alerta de guerra. É aquela chamada "a bomba vem aí". Tá? Então não saia de casa porque não tem lugar para você ser atendido ou morrer com alguma dignidade. Então fique em casa. Agora, mané. Agora. Por que o Dória não discordou do Bruno Covas e não promoveu as eleições quando o comitê de contingência do coronavírus disse para ele que não valia a pena a aglomeração? Não é? Mas a minha opinião não é importante. O Zap e o Ricardo vai rodar aí para você dar a sua opinião sobre essas medidas tomadas aí pelo prefeito de São Paulo. Essa do rodízio eu considero imbecil. A outra é plágio do Dória, que o criador não gostou da criatura, do gesto da criatura. Tá? Ele que criou o Bruno como prefeito, que foi vice dele, porque o Bruno, na verdade, tem voto por causa do avô dele, não é por causa do Dória. Tá? Mas não gostou do que o Bruno fez, ele já tinha feito antes, e faz todo dia quando toma medidas sem encostar ninguém. Ele baixa a medida por decreto e acabou. Tanto que alguns prefeitos da região, nós vamos falar disso daqui a pouco, da região metropolitana, querem lockdown na região
metropolitana. E estão pedindo isso ao governador, que não adotou medida restritiva mais séria, conforme disse que ia adotar anteontem, não é? E que julgam, pela situação do sistema hospitalar da Grande São Paulo e de São Paulo também, medidas mais sérias a serem tomadas e por isso discordam do governador e querem uma posição do governador para fazer lockdown nas cidades do entorno aqui. Mas o que eu acho já não interessa mais, o que interessa é o que você acha. Você que vota e se faz ouvir no voto, mas só aí. Depois que você votou, ninguém mais ouve você.